Às vezes acontece isso. A gente não combinou. Quem começa o programa? Eu vou começar! Começa o programa, Jaque. Pode começar o cinema de peso, então, Por Jaqueline. favor. Sejam bem-vindos ao 60, episódio 60. episódio 60. 60 do Cinema de Peso. Olha só, Olha, a gente começou com precisa, tudo, né? A gente começou chegando. a gente dá aquela congelada no começo. Já Antes da viu Jaque tudo. falar, passou 10 minutos cada um esperando quem vai falar. Então, e como começou vocês o estão programa. notando, o cinema de peso número 60 é o convidado, a convidada do mês. É ela que vai se apresentar para a câmera 14 ali, não a 17, a 17 é desligada. Vai lá, Jaqueline. Então, meu nome é Jaqueline Marques, eu crio conteúdo de cinema, principalmente voltado pro terror, no @jalque_line. Já vão fazer aí uns 4 anos e tô muito feliz de ter sido convidada para falar de um dos filmes que eu mais gosto de terror. E qual o filme que tu mais gosta, que tu escolheu para participar do cinema de peso? Eu escolhi Inverno de Sangue em Veneza, que eu acho que vai dar uma boa rodada assim, de conversa, porque ele tem muitos pontinhos, principalmente dentro da semiótica mesmo desse filme, Sim. pra gente discutir. E tu se lembra a primeira vez que tu assistiu esse filme na tua vida? Sim. Eu assisti esse filme, eu devia provavelmente ter uns 14, 15 anos, assim, eu não entendi no começo nem no fim do filme. Sim. Não era um filme que não tinha acesso, assim, mas uma das coisas que tinha me chamado muita atenção é que durante todo o percurso do filme, eu me senti muito ansiosa. Te deu uma Muita ansiedade vendo esse filme. Com 14 filme. anos. E assim, e só um disclaimer, né, que meu pai, ele foi quem me ensinou a ver filmes de terror e eu não tinha limites em casa, então, Qual o nome né, do teu pai? Qual o nome do teu pai? O seu? Jorge. Salve, E Jorge. Salve, eu não Jorge. tinha limite em casa, então uma criança de 15 anos não deveria, uma adolescente de Tá, mas 15 tu anos não começou deveria com ver esse 14 e filme. acabou com 15 filme, que tu começou com 14, é filme longo, né? 14, 15 anos, eu acho. Mas, e aí eu me lembro da sensação de ver o Sim. filme. E muitos anos depois eu revi o filme. E aí eu comecei a entender um pouco do porquê que eu tinha tido essas sensações de ansiedade e tal. Ele tinha me impactado. Sim. E eu não me lembrava o nome do filme. Durante muitos anos eu não Aquele sabia. filme perdido na mente, Exato. assim. E eu só me lembrava da cor, do capuzinho e tal. Eu não Sim. me lembrava do resto, assim. Mas já que Menina. antes de falar sobre o sim. filme, nós temos o nosso mestre de É, nosso cerimônia. youtuber preferido aí. Por favor. Vocês viram que o programa hoje tá especial, né? Queridíssima aqui, amadíssima Jaque. Nós somos Cinema de Peso, Chico Isidro, Cribaquino, Lauro Arreg. E, cara, eu esqueci. Se inscreve. Quando a gente tem canal no YouTube, o que tu manda as pessoas fazer? Aí assim, ó, pessoal, vai lá, a gente tá lá toda semana, toda Primeira semana tem taça. programa. Tá recém na primeira taça. Já esqueceu de Toda semana tem programa inédito, tem programa novinho lá instalando, a gente comenta sobre os clássicos do cinema. Mas vai lá, escreve, curte, comenta, compartilha. Comenta, Isso é né? importante. Enche o saco. Pode, e você pode estar aqui, de repente pode estar aqui comendo os nossos lanches, quitutes. Achei que tu ia dizer comendo nossos patrocinadores. Por favor, pessoal. Não era isso que eu queria dizer. Mas como vocês podem ver aqui, mal dá pra ver, depois eu mostro aquela foto clássica. A Rony Francês, com 59 anos de bairro Tristeza, nos agracia com esses quitutes. Obrigado ao Alexandre Lack. Nós temos também a Cachaça Coral Brasil, lá do Pablo, que também com 8 sabores tem sido bem presente aqui no nosso Cinema de Peso. E o nosso patrocinador, aquele que acreditou lá no começo, que é o Carlão da Woodstock. Woodstock faz camisetas, faz canecas, faz bottoms, tem quadros, tudo da cultura nerd, pop, que é muito legal. Canecas do Cinema de Peso, tudo com o Carlão. Então a gente está muito bem servido de parceiros aqui, Jaque. Incrível. Só precisamos do parceiro pro vinho, né? Viu? Pois é, vinícola. Se tiver uma vinícola aí, pode. Então, e Estamos o abertos. Carlão, onde é que E é? o Carlão na Lima e Silva, 35. O cotovelo cultural da cidade. Esqueci do endereço hoje, é verdade. Cotovelo cultural da cidade. Nosso amigo Carlão e as canecas. Mas voltando pro cinema de Voltando, peso e pra nossa e hoje nós vamos falar ilustre sobre convidada, né? já, o Dom Luquinal, não olhe agora, virou Inverno de Sangue em Veneza. Por quê? Por que essa troca, hein? Por quê, gente? Vai, Jaque. É que o Brasil tem essa mania, né? Mas já que continua. Não, é que a gente.
as traduções brasileiras, né, elas sempre são surpreendentes, Sim. assim. E eu acho que acaba até entregando um pouco do filme, assim, esse título. O título entregou bastante. Porque o original é isso, né? Don't Look Now, Não Olhe Agora. E que eu acho que tem muito mais a ver com o que a gente vai discutir depois, assim, posteriormente dentro do filme. Mas, como o Lauro até falou, né? Que ele tem um nome italiano, né? Então talvez seja talvez seja por algum outro tipo de marketing que a gente não tem noção, né? Eu acho que na verdade o que eles. Eu imagino que eles queriam vender um filme de terror, né? E não é bem um filme de terror, é um thriller psicológico, né? E como, tipo, tem a questão de Veneza, obviamente, que é uma cidade super filmada, tanto é que recentemente a gente já viu filmes Missão Impossível, foi filmado lá, tem outro que a gente viu das mulheres, aquelas 4 da Anne Keaton, a gente viu também foi em Veneza também, né? Porque como Veneza é uma cidade muito legal. E as vielas também são bonitas, e o filme botou... E também tem um pouco da influência do giallo italiano também, né? Apesar que, na verdade, quem influenciou... Esse filme influenciou muito o Dario Argento e tal. Aliás, pra mim, um dos maiores personagens do filme são as vielas de Veneza. As vielas escuras, né? 007, tem Indiana Jones. Sim. E por aí vai, Veneza. E tanto é que até a questão tipo, de pegar aquele gancho de aqueles filmes italianos de morte, né? E tal, que até o Dario Argento já fazia, né? Aqueles filmes com títulos de animais, né? Das 9 caudas e tal, assim, Pássaro das Plumas, né? Nos fala sobre do que se trata esse filme. Inverno de Sangue em Veneza conta a história de um casal que... Isso não é um spoiler, se bem que o filme de 70 e poucos também... 50 anos, 50 anos, vai ser redondo. Não tem como ser um spoiler, mas assim, eles perdem a filha deles num acidente trágico. E ela é uma atriz e ele é um restaurador, assim. Ele é o barroco, né? Como é o nome dele? Donald Sutherland. É isso aí, que é pai do Kiefer Sutherland. E ela é Julie Christie, que era uma... Dr. Zhivago. Dr. Zhivago dos anos 60. Darling, a Mulher Inesquecível, né? Ela fez filmes... Ela é uma inglesa, atriz inglesa também. E Heights. E ela tava no auge, usou esse tipo de E a partir daí já... E aí, quando... Enfim, eles perdem a filha e em determinado momento eles acabam em Veneza. Ele tá... Esse homem, né? O John, ele tá restaurando... É o John Baxter, né? E a Laura Baxter. Ele tá restaurando uma igreja, enfim... E eles estão em Veneza na baixa temporada de Veneza. Isso. E começam... Que é o inverno, né? O famoso inverno. É, o inverno de Veneza. E eles começam, então, a vivenciar algumas experiências a partir do momento que eles encontram 2 irmãs que estão lá. Uma delas é cega. Elas são escocesas, eu acho, né? 2 irmãs escocesas. Né? E uma delas é cega e aparentemente médium. Sim. Acho que é também pra gente discutir depois se ela é ou não. E a partir desse momento que uma delas, que a médium, fala que a filha deles, né, que morreu, está com eles e muito feliz e tal, começa a acontecer muitas coisas. E esse casal que já, né, tava vivenciando esse luto e bem desconectado, assim, um do outro. O distanciamento deles era muito forte. Exato, né? Começa a viver junto com essa possibilidade dessa... Talvez alegoria e talvez alguma coisa sobrenatural. É uma esperança inócua, na verdade. Só que essa aqui, eu acho que eu tenho uma tragédia assim. Eu acho que deve ser a pior tragédia de uma pessoa perder um filho, né? E eu acho que a pessoa se agarra em qualquer coisa, né? E até porque o casal. Desculpa, só acabei de assim. Era um casal exatamente distanciado. Eu acho que a frieza que eles estavam tendo. Eles estavam juntos, mas não estavam mais. Tanto é que deixaram o menino mais novo num internato na Inglaterra, né? Até acho meio bizarro assim. Pô, tu perde o outro, tu deixa lá longe o outro, deixa ficar mais pertinho do que tá, né? Mas acontece. Mas sabe, já que eu fiquei... me impressiona sempre esse pequeno curta-metragem que nós temos no começo de um filme, que ele dá o norte do filme, né? E ali, quando o Baxter, o Donald Sutherland, ele tá ali olhando os negativos dele e ouve ao longe, assim, ele acha que ouviu alguma coisa, ouviu o filho dele falando, né? Pai! E ele vai correndo e encontra a filha afogada no lago, que faz parte da propriedade deles. E aquela coreografia assim, dele tirando a filha de dentro d'água. Desespero, né? Ali sempre me vem à mente a pior coisa que pode acontecer para um pai, que é perder um filho. Não, com certeza. E pior que isso, negligência tua.
Negligência tua é descuido, sabe? Tu te colocar como Caiu a culpado. bolinha, acho que a bolinha caiu, né? E ela foi Tu buscar pode, a bola, né? não foi culpa dele, mas tu vai sentir culpa o resto da vida. E daí tu tem uma reconstrução de uma vida a partir disso. E a gente tá gravando de novo, que deu fog, então não dá pra perder o que o Lauro falou, o Lauro da coreografia da imagem foi muito bonita, né? Eu acho que em nenhum momento a gente falou quem é o diretor, é o Nicholas Roeg, né? O Nicholas Roeg é um diretor muito à frente do tempo dele, tanto é que a gente gosta de falar um pouquinho da história dele. Ele tinha feito um primeiro filme com o Mick Jagger em 1970, que é Performance, é um filme muito legal, que pega o final daquela swing em London e tal. E daí ele fez em 71 um filme que esse eu indico, que é a Longa Caminhada, que é Walkabout, que são duas crianças que são perdidas na Austrália, são duas crianças, assim, uma menina de 12 e um menino de 8, naqueles outbacks australianos, e a única pessoa que guia eles é um aborígene e tal. Eles são perdidos porque os pais morrem no acidente, e é muito legal, tipo, uma questão de civilização e tal, e as imagens são maravilhosas. O Nicholas Roeg sempre foi um cara que soube trabalhar muito bem os diretores de fotografia dele. E daí ele acabou fazendo o Inverno de Sangue em Veneza, que nós estávamos falando, que essa cena inicial, acho que é uma das cenas... É um videoclipe, na verdade. É praticamente um videoclipe da MTV em 73, que nós fazia. O cinema dos anos 70 era muito parado, era meio estático até, né? Era muito de tu olhar, tu parar. E aquela ali, não, o que ele fez? Ele fez uma compilação de imagens, né? É o pai trabalhando, a mãe fumando, é a tinta caindo, é o menino andando de bicicleta, é o vidro quebrando, né? É estranho. E tu nota que quando ele vê aquela imagem da igreja ali, com aquela imagem vermelha, que a menina tá com a roupinha vermelha, dele olha pro lado, dele também sente alguma coisa, antes de acontecer ele sente, ele sai. Daí, tanto é que a questão que tu falou da mediunidade, talvez ele tinha uma coisa sensitiva, né? É muito rápido, é muito bonita aquela cena. É uma morte. Nem uma morte é bonita, mas a cena da morte é bonita. A SEGA vai falar depois, né? Isso depois. Que o Tom ele tem mediunidade, só que ele não sabe ainda. Isso tá entendendo isso do filme. E outra coisa, né? Em tempos de Barbie, que a gente tá colocando o lugar de mulher num lado de homem, não tem essa. A primeira cena é a guria brincando de boneco de guerra. A guria tá brincando com um boneco do irmão, provavelmente do irmão. Mas é um filme de 73, tipo né? Falco, uma coisa já assim, começa com uma quebrada, né? Ele falando, o boneco fala com... Tipo, comandos de guerra, né, cara? Alguma coisa assim. Mas eu acho que mas quando foi o grito do desespero, quando ele puxa a menina, e foi um grito. Eles dizem que na filmagem, nesse DVD que tu viu, tem os extras, não sei se chegou a ver os extras. Não vi. Ele disse que o dono do Santelano pensou que igual fazer. A menina disse que sabia nadar muito bem, mergulhar muito bem. E daí, só que ele gritou tão alto que a guria, várias vezes, que ela se mexia, né? E ela assustava com o grito dele. Ele foi tão visceral, né? Sim. Daí até chegar a cena perfeita, chegou, né? E a atriz Mirim, ela não lembra a guria do Poltergeist? Lembra? Caroline, né? Caroline muito... Lembra sim, cara. E pensar, né? Nos anos 70, a gente teve belos filmes de terror. Ótimos, e acho que que é a melhor usavam época, né? crianças muito pra expressar algumas coisas. O Exorcista. Exato. Profecia. E nesse caso, Halloween. desse primeiro Também. curta, eu acho que tem uma questão de montagem ali, que é talvez a coisa mais marcante na minha cabeça sempre, essa primeira montagem ali, porque ali tá todo o filme. Todo o filme de posterior tá ali. E aí, depois de tu ver e rever, tu entende que todo o filme posteriormente tá naquela primeira montagem. O pós-filme, né, depois da tragédia, né? Vem o quê? Vem a mais... Bela Veneza. Não vem a Bela Veneza. Vem uma Veneza quando for sombria, de inverno, baixa temporada, né? Depois. E daí... Só que tem uma curiosidade legal que nós estávamos comentando, né? Que o roteiro do filme foi baseado num conto da Daphne de Maurier, que também fez roteiros de alguns filmes dos Pássaros do Hitchcock, Rebecca, a Mulher Inesquecível, e A Estalagem Maldita, né? Na verdade, esse filme foi inspirado num microconto dela, um conto minúsculo praticamente. Só que tem uma história legal da Rebecca, né? Sim, a gente já falou sobre isso em outro programa. Não, mas vamos falar hoje de novo, porque nós só falamos sobre ela. Que Rebecca, Mulher Inesquecível, ou Recível, Mulher Inesquebeca, como chamava o Paulo Franz, que ele ficou tão indignado, porque o livro Rebecca, do Daphne du Maurier, é um plágio de um livro brasileiro da Carolina Nabuco, que era a filha do Joaquim Nabuco, que era a sucessora. Que tem até novela. Tem novela, tem os novelas dos anos 70. E eu acho que tem uma versão
anos 2000, tem uma Eu acho versão. que assim. É. Tem uma versão de 2000. E o livro da Carolina foi lançado em 34 e a Da Daphne a Daphne em 37. 37. Ah, cara, E foi uma questão de cópias que chegaram antes pra lá. Que a Carolina chegou na editora e entregou pro editor, e o editor, isso não vai vender. Né? Um cara viúvo com uma empregada e lembrando sobre a mulher que morreu, isso vai vender. Só que mandou os originais para Londres. E Londres traduziram e passaram para Daphne. E a Daphne, no princípio, ela só adaptou para a Inglaterra, Inglaterra, vitoriana, acho que era. Numa Inglaterra vitoriana, né, no castelo, na mansão. Tem uma famosa mansão e esse filme só ganhou o Oscar em 1940. Isso, e com o Laurence Olivier. Quando o livro é lançado no Brasil, Rebeca cai nas mãos da Carolina. Imagina só que merda. E a Carolina olha... Ganhou 10 Oscars, gente, esse filme. Esse aqui é o meu livro. Eu escrevi isso. Eu escrevi isso. Que merda. Mas aí tem, até a Jaque, eu tive pra cá, a Jaque lembrou, tem o Matos dos Felinos. Sim, tem. Sim. Tem alguns plágios, Pi, Matos dos Felinos. Tem Jorge Benjor, Taj Mahal Mahal, e o Yuri Finkasex. Os colonizadores continuam roubando a gente até hoje. Deu processo essa da sucessora? Não, e o Jorge Benjor, ele se deu tão mal porque era Jorge Ben, ele perdia direitos autorais pro George Benson. Por isso que ele botou Jorge Benjor. Não é tanta numerologia quando ele fala. Não. Apesar que deu certo, né? Ele começou a fazer sucesso de novo. É Jorge Ben, só que tem o George Benson. Mas vamos voltar a Veneza? Voltar a Veneza, né? Veneza que tem uns times da Itália, que tem a camisa mais linda do futebol italiano, que é o time do Veneza. Mas é polo aquático, né? Tem campo lá? Tem campo lá, dá pra jogar pelada aí. O campo fica numa ilha. Tem campo? O estádio fica numa ilha. Veneza. O que a gente conhece de Veneza? Gôndola e a praça que às vezes tá debaixo d'água, né? E que tá sempre quase, né? Então voltamos o casal, daí tipo, pós aquele luto, né? Resolve, botou o menino no internato e foi morar em Veneza porque ele tinha um trabalho de restaurar uma igreja que era o trabalho dele, restauração de igrejas e tal, né? E estátuas. Ele não seria um arquiteto, engenheiro? Quem seria já? Ele é restaurador. Restaurador. E aí é muito doido, assim, porque eles chegam em Veneza na baixa temporada de Veneza, né? Que é no inverno. Porque é justamente pra que quando as pessoas saiam de Veneza... Porque é isso, a cidade, ela meio que esvazia nesse período que eles estão lá. E como é uma cidade muito turística e muito alegre, tem muita gente, muita romantismo no ar, muita coisa na rua. Quando tu te depara com essa Veneza, é uma Veneza completamente fria, né? Sem cor, sem... Bucólica, né? E aí só depois, quando aparece a cor, daí a gente pode comentar mais pra frente, né? Que é o vermelho e tal. Mas essa Veneza é uma Veneza muito fria. E é uma Veneza que tá... bem assim, tipo, ela é isolada, né? Ela tá meio... Entre essa água que cerca ela, é quase uma água que diz assim... Tudo que tá acontecendo aqui dentro é muito baseado nesse luto que eu acho que eles levam pra lá. E é muito estranho, assim, o sentimento de toda falando, né? coisa. Desculpa te cortar, Claro, vai lá. Mas é engraçado que esse casal vai pra Veneza, né, pra buscar... Ele vai tentar ocupar a cabeça dele fazendo essas restaurações nas igrejas de Veneza, só que, tipo, ao mesmo tempo, tipo, não parecia um lugar, melhor lugar pra eles vencer aquele luto, né? Porque aquele distanciamento tava muito forte entre eles, né? Ainda, né? Daí chega a ter uma cena que eles vão pro restaurante, né? E daí eles estão no restaurante lá, estão tendo um jantar e tal, daí que surgem duas escocesas, né, e tal, né? Tu quer falar sobre essas escocesas? Daí surgem essas duas mulheres que são irmãs, e ela... Uma cega, né? Uma delas é cega, e logo que ela surge, assim, já começa a ter algumas questões imagéticas ali, né? Que tem um vento, tem não sei o quê. E nesses cortes bruscos até tem, tipo, sons e coisas assim. E aí uma dessas irmãs, aparentemente, é médium. E quando elas se encontram com a Laurie no banheiro... Laura no banheiro. Ela fala que a filha deles, que morreu... E até então elas não sabiam, né, que ela tinha morrido, mas a filha que morreu...
estava entre eles e feliz e tudo mais. Até no roteiro do conto diz que ela estava sentada na mesa com eles com aquela roupa vermelha, né? Só que diziam que ela via a menina e ele só, né? Era uma coisa assim, tipo, até profética, literalmente, né? Falar com ele. E daí... Mas vocês notaram o Fellini, que ele dá um abraço pro Fellini dentro do banheiro? Tem uma velha a mais dentro do banheiro. Sim. Feia que dói, que fica ali curtindo, acompanhando, né? E verdade. não tem objetivo nenhum a não ser de causar um estranhamento e um pavor. Porque é muito feia, né? Tu acha que até tinha um cara ali num cantinho, não, era uma senhora, não sei se era zeladora do banheiro, mas ela fica ali urubuzando. Outra coisa que notaram, tu nota que como o filme foi feito em locação, né, na cidade mesmo, todos que eles estão passando de gôndola, os populares estão em cima das pontes olhando, que eles fecham para gravação, e os populares, olhem isso, os populares estão em cima olhando a gravação. Estão passando então lá. Mas porque eu acho que naquela época a gente não tem como fechar uma rua como é hoje, né? Não é rua, né? Não, se fechar, o cara tá passando. Tanto é que tem uma cena. Fechar o canal, Não, mas tem aquela cena aqui. Já cortando porque acontece o assassinato e eles querem passar, buzinam ali com a coisa. Tá fechado que a polícia fechou ali, fechou o canal porque deu merda ali, né? Aconteceu alguma coisa, eles vão ter que parar, né? Mas isso aí não é pra depois. As olhando é muito legal ver isso. Eles estão em vermelho. Eles estão no inverno ali, sim. Então tá todo mundo muito. Até os populares estão passando a coisa bucólica de todo o resto do filme. É meio estranho como incorpora tudo junto, assim, né? E aí, uma das coisas que eu acho que é isso que tu até sinalizou, é difícil de entender qual é o tempo e espaço que eles estão após a morte. Após a perda, né? E você simplesmente some aquela criança, o filho some, e até então tu vai ficar até o final do filme sem saber o que aconteceu com essa criança. Exatamente. E até chega de desconfiar um pouco do tipo assim, perdemos uma filha, vamos perder esse filho aqui também. Perdeu tudo o que aconteceu com a menina, é verdade. Até não sei se a menina era maior que a menina, acho que era, né? Acho que o filho era mais velho que a menina. Digamos 8 e 7 anos. Era uma diferença mínima, né? Mas daí tu pega uma criança que deve estar sentindo a dor dos pais e manda ele pro colégio aprender. Pois é, uma coisa bem inglesa, né? É que é fácil. Uma coisa bem inglesa. Não sabe o que aconteceu com ele até metade do filme. É uma coisa bem mundista. Os americanos fazem isso. Os ingleses fazem isso. O latino não faz isso. O latino é caloroso, né? O latino fica grudado na mãe, gruda o filho. Mete na escola. Não, pode até ter um distanciamento com o filho, mas não vai meter ele longe. Mas não só isso, tá? Eu acho que ali é muito simbólico eles não levarem essa criança junto. Porque uma coisa que tu chegou a falar assim, porque querendo ou não, parece que a morte da filha foi responsabilidade, né, deles. E o fato de tu afastar o teu outro filho que sobreviveu de ti, nesse caso dos dois, é de tipo, nós não vamos ter responsabilidade com nada que acontece com ele agora. Olha, que leitura boa essa. Porque eles não estão curados. Eles não têm eles não têm aquele poder de daquela criação eles mais. Eles não conseguiram lidar com a morte dela e eles não conseguem lidar com a criação dele. Eles precisaram mesmo. Outra coisa, por exemplo, a guriazinha morreu afogada, né? Sim. No lago. O cara tá indo pra Veneza. Né? Aí uma criança total, sai correndo. Criança não tem controle, né? Isso é muito doido. É muito doido. E a questão do lago e Veneza é uma outra simbologia do filme, né? Isso, o roteirista, esqueci o nome do roteirista que adaptou, né? Mas ele foi um cara muito foda, assim, tipo, ele fazia toda... Apesar que é um filme extremamente muito visual, né? Mas quem bota aqui o visual também é o roteirista e o diretor de fotografia, que é o... Nossa, eu notei. É o Anthony Richman. Anthony Richman, cara. Esse é foda. E outra coisa, a música do Pino Donaggio é maravilhosa. O Pino Donaggio trabalhou muito tempo com o Brian De Palma. Muitos filmes maravilhosos com o Brian De Palma. Vestida para Matar, dublê de corpo. A Vestida para Matar, acho que Vestida para Matar dos 80, aquele com Michael Caine, é uma trilha sonora das mais bonitas aqui do cinema, assim. E o Pino Donaggio... Dress to Kill, tem uma do Waterloo, né? Eu vejo Veneza como um personagem, um dos mais fortes do filme. Veneza, ela esconde a cada esquina. Eu tenho uma senhora, uma amiga minha, que ela vai viajar sozinha. E ela vai para cidades diferentes da Europa.
Daí ela diz, eu só vou até a próxima esquina. Eu só vou. E ela fazia isso até quase aos 90 anos, agora não faz mais. Depois ela tinha que voltar de táxi. Até porque se descortina, toda a esquina descortina um novo lugar. Então, aquele lugar fantástico que nada é regular, né? Tudo são hexagonais e tem 3 saídas, 4 vielas, tu te perde. Eles se perdem entre eles. Se perdem, tem uma cena bem simbólica, né? Deles se perdendo. É pós um jantar, né? Exato, e tal, né? E é pós o jantar que é a cena que eles, a princípio, pela primeira vez se reconectam. E essa cena dessa montagem, que é uma cena super polêmica de sexo nos anos 70. Eu acho que uma das mais polêmicas. E aí essa montagem é muito estranha, né? Porque enquanto eles estão fazendo o sexo, que é bem explícito, mas ao mesmo tempo é muito bonito e tem uma qualidade diferente naquela cena de sexo ali, eles estão mostrando eles também se arrumando, né? É um antes e durante. É lindo. Não, eu nunca tinha visto nada. Não, e é muito difícil explicar pra quem não viu. Porque é incrível, porque eles estão mostrando o ato, mas ao mesmo tempo estão mostrando o antes e durante, a pessoa se despindo, depois se vestindo, a pessoa se arrumando, e ao mesmo tempo volta naquele sexo, digamos, de conexão. Como até o roteirista fala nos essas. Cara, é um casal, um homem e uma mulher que se amam de verdade. Nós temos que fazer isso aqui, a gente precisa sobreviver, nós estamos vivos, nós perdemos a filha, mas é aquela, tipo, até me arrepia. É uma coisa assim, e isso aí é a vida, aquela ali voltou, eles pensaram, é muito bonita, na verdade, por mais que eu pensei, que a Julie Christie foi exposta, ele também foi, ele tem no frontal também, no Donald Sutherland, quase frontal, né? Eu acho tirando o fato de que nos anos 70 os corpos, né, nus eram problemas, inclusive foi proibido aqui, porque a gente estava em plena ditadura e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é uma cena que, simbolicamente, ela é muito bonita. Muito representativa. Ela é muito bonita. Ela é muito explícita, sim. E também sabia que só deixa eu como ela foi só o diretor de fotografia, o Roeg ficou atrás de 2 cortinas, só os 2 ficaram na cena. Não teve uma grande equipe, já tinha feito a iluminação toda na parte do sexual. Só uma ou duas câmeras. Nós que já vimos Oppenheimer, tá? Voltando para 50 anos aqui. Na hora que a Pug tá sentada assim, na cadeira totalmente nua, tem países que botaram um vestido preto nela, por CG. Sabia disso? Não sabia disso. Eu li isso hoje. Então, 2020. não mudou muito, 50 anos depois. E sabe o que é bacana ali, nessa cena que vai mudando tudo? Ao reconectar com o sexo, que é conexão. Mostra as rotinas saudáveis dos dois. Aqui, ó. Eu tô com pasta de dente aqui. Isso, lame. Não, volta aquele acerto. Não, cara, a intimidade volta a coisa da vida doméstica, do dia a dia, né? Cotidiano, né? O cotidiano, então, parece que eles fizeram as pazes com o cotidiano num casal de verdade. Porque ninguém tem culpa em nada, né? Olha esse filme, gente, sério, olha esse filme. É um filme de Don't Look Now. É um thriller, né? E ao mesmo tempo que tem elementos de terror e tudo mais, ele fala sobre coisas muito simples da intimidade de um casal que sofreu de um trauma. E aí, essa cena do sexo, muitas pessoas podem até achar desnecessária. Não, em 73, cara, né? é uma cena que diz tudo o que vai acontecer depois, no sentido de como eles dois estão um para o outro, né? Eles tiveram esse trauma, estavam sofrendo demais, dá pra ver nitidamente que eles não transavam, que eles não estavam juntos. E aquela é quase como se fosse o primeiro sexo depois de tudo que aconteceu com eles. Foi uma libertação. Exato, e aí eles de repente se reconectam como casal, que é muito difícil depois de uma tragédia dessas, e aí eles vão sair pra jantar. Exatamente. É muito doida essa cena, é muito doida essa construção e essa montagem. Não, só pra lembrar que no meio de tudo isso aí tem um serial killer solta, né? A Veneza tá... Não, e é uma dica ótima também que eles dão desculpa. Porque assim, ó, quantas vezes tu chega, amor, vamos lá jantar, depois quando chegar a gente... Cara, depois tu chega de bucho cheio, tu quer dormir. Faça o antes! Então faz antes pra chegar feliz, né? Alimenta corpo e espírito pra depois alimentar o estômago, sabe? Com certeza. Excelente dica deles, né, cara? E outra coisa, um drops legal, tu falou do Nolan, né? Esse filme era o filme preferido do David Cronenberg, do Christopher Nolan
Que nós somos do Nolan, do Afonso Cuarón, do Dario Argento e do Danny Boyle, que chegou a fazer. Olha. Depois a gente vai falar do Danny Boyle, mas Danny Boyle, né? Danny Boyle, né? Do Dario Argento e. Mas todos esses caras é o filme de cabeceira dos caras. Mas o Christopher Nolan não precisa. Tá, gente, mas só que tá. Ele falou do Nolan. Vai que ele até se inspirou nessa cena no fazer o Oppenheimer agora, né? Aquela cena da equipe. Eu não gosto dessa cena, tá? Do Mas tá, mas Oppenheimer. vai que ele se inspirou, né? A única cena do Oppenheimer que eu não gosto. Mas nós estávamos no jantar, né? Depois que eles foram depois dessa cena. E eles se perdem, né, na volta. É. E é muito simbólico eles percorrendo todas aquelas vielas de Veneza. Que eu acho que é fácil, pode até ser fácil de se perder, mas eu acho que ali eles não se perderam geograficamente, Sim. assim, eles estavam perdidos, né? Sim. E aí, quando eles não se encontram, daí um foge pra cá, um foge pra lá, e aí começa a aparecer aquela figura sombria daquela menina encapuzada. Sim. Percorrendo, né, aqueles cantos, aquelas vielas e E o capuz vermelho era a marca da menina que morreu. Né? Eu nunca gravaria cenas com o rato. E também tem uma outra coisa. Agora outra pausa. Aquele rato, não sabe fazer rato pra filme, né? Ratinho de laboratório. Chega a ver ratinho de laboratório aqui. Não, mas a Tazana é bem feinha ali, né? Ali no dilúvio. Pinta o rato, mas acho que não. Não, e o mais tipo, quando eles estavam nessa perdidos, literalmente, nas vielas claustrofóbicas de Veneza. Perdidos na selva. Eles começam a enxergar aquele capuz, falou. Só que tem uma coisa, ele é completamente cético, né? E ela ficou perturbada com aquele encontro com as escocesas, Sim. né? Com as médiums. Ela acreditou, a Laura acreditou e o John, né? O John não acreditou. Então, tipo, era um confronto entre o ceticismo e a crença, né? Porque ela começou a acreditar, ela ficou... Tanto que ela foi procurar elas depois, né? Mesmo que o cara não queria, ele não queria que voltasse. Com a conversa dele com o padre, que o padre perguntou se ele acredita em Deus. Né? Sim, porque ele é um cara cético, né? Nem é engraçado, um cara que trabalha com toda aquela coisa da religião, ele é um cara completamente cético, né? Mas é filme. Ele é apaixonado por arte. Não, sei, tipo, mas é... Arte sacra, né? Mas ele tem... Ele tem, assim... Sabe quando tu tá perdido? Homem faz muito isso, tá, gente? Quando tá perdido e tu não quer pedir ajuda pra ser orientado, assim, né? Tipo, pra onde você... Ele está perdido e ele tem uma leve desconfiança porque ele tem premonições, porque ele teve a premonição logo no primeiro curta lá, né, do filme, teve o sangue, teve a guriazinha na foto e não sei o que. Ele tem essas premonições, só que ele precisa ser racional. Exatamente, a racionalidade é maior que a espiritualidade dele, né? Exato, ele não quer abrir mão dessa racionalidade e não faz nenhum sentido ele não querer abrir mão, porque quando ele começa a negar o que tá acontecendo com ele e todos esses sentimentos, é onde ele se perde, e ele se perde da própria esposa, porque é quando ela some, né? E até essa questão de ele perdeu ela, só que tem sempre aquele espectro, né? O famoso espectro vermelho, né? Nós temos um espectro, na verdade, na vida dele, assim, um fantasma que não sai. E voltando àquela questão do espectro vermelho que eles enxergam em todos os cantos de Veneza noturna, né? Naquelas vielas claustrofóbicas, sombrias, né? E a Jaque falou que essa questão mesmo eles estão perdidos, na verdade. Eles estão tentando se reconectar, mas eles ainda estão perdidos, né? E Veneza não é uma cidade fácil de se reconectar naquela época, daquela maneira, né? Eu não conheço Veneza. Não conheço a Europa. Também não. Mas assim, será que as ruas têm placas? Não sei. As pontes têm nomes, isso eu sei. É que ela chega até a falar, né? Na ponte tal, deve ter, cara. Não, e com certeza. Eu acho que num lugar como Veneza não é qualquer um que pilota um barco. Sim. Ele sabe que tem que ter licença. Tanto que eu vejo aqui uma hora o cara vai entrar num canal bem estreito, eu embicaria a lancha e daria lá na parede. Ele pega e dá todo tipo um cavalo de pau com ela e daí entra reto. Daí tu vê que tem que ter experiência, que nem pegar bug nas dunas de Natal, que morria um monte de gente quando qualquer um pegava, né? Virava, né? Mas eles têm que ter
Assim, toma licença especial Sim, toda, né? até claro. porque a Para cidade, ser gondoleiro não é a moleza. cidade né? vive de turismo, então tem que ser... Então tu fala, eu quero ir no Passo de Tal, eles O cara te leva, né? Mas tem que saber, o cara tem E ele que- vai cantando, Piazza, né? ele vai Não é cantando fácil. Corneto meu, Não, Corneto, né, o Corneto. Só que não no filme, né? Mas não no filme, porque no filme não tinha espaço pra esse tipo de piada, né? O filho teria sofrido um acidente. E ela teve que ir embora. Exato. Ela teve que pegar um Um voo avião pra ir pra Londres. Pra Londres. A gente não acelerou? A gente- Eu dei um pulo enorme aí, É, né? não, Vamos voltar depois a gente falar disso. Eu, não, eu acho que também. Eu acho que a questão daquela cena também da igreja. Que ele tá na igreja no. Ele fica Cena. pendurado. Essa cena, e é muito bem feito é isso, muito né? bem feita. Não, mas Eu como tenho medo de altura, eu não consegui. Pô, o cara vai subindo, né? Sim. E eu fico pensando, será que ele não gravou aquela cena que o cara não sobe, ele fica. Pode, não sei. Ele cara. fica- Cara, naquela época os caras faziam cena. Ele derrete ao solo, né? O E cara vai- vestia ele vai camisa, subindo. literalmente. Só que não era ele. Não era ele. Talvez viu? não. É. Naquela Não, época não eu era. acho não. Porque nos closes Dá era pra só ver o que cara não tava é segurando ele. e no aberto era só mostrava Sim, de claro, costas. dublê, né? Não era Tom Não Cruise. é né? Porque um monte de gente tá fazendo. Mas hoje o Tom Cruise fazia É, isso. pois é. Né, o Jack Chan fazia isso nos anos 80 já. Só que antes de acontecer isso aí, Só que nós era temos que o- pensar que a Laura procurou de novo as escocesas, contrariando o maridão que ela não acreditava nelas. Ela procurou elas e elas falaram que o marido dela corria um grande perigo de novo, né? E tava começando, e o bicho tava pegando mesmo. E ela começou a acreditar muito naquilo ali, né? E Pois vamos é. combinar, desculpa, a Jaqueline que é pode convidada. Não, daí tu falou dessa cena, daí aquela cena parece que é ali que vai ser o perigo, né? Mas isso que o filme consegue cortar, mas continua, Jaqueline. É que eu tenho uma coisa com essas duas irmãs que, assim, quando termina o filme, você percebe que elas não eram pessoas ruins, Não, né? Mas elas são tão assustadoras. São. E tudo que acontece em volta delas é tão assustador Sim. que todas as vezes que elas aparecem, eu acho que vai até tu entender que não era um problema Sim. com elas. Parece que vai ser sobre aquilo ali, né? Parece que elas estão envoltas, e tipo, é elas que estão fazendo alguma coisa pros dois. E não é, elas não são essa. Elas são duas senhoras. Não e são aí, do mal. Exato, são duas senhoras, e no final das contas tu pensa, como que pode duas senhoras que na verdade só queriam talvez ajudar, Sim. elas são tão assustadoras, assim. É. Porque é isso, tem vários micro personagens que ajudam a contar a história, inclusive o próprio padre. Né? Que eu fico É tipo, isso. qual é o papel desse padre? Porque ele tá olhando pra ele antes dessa cena Tá. dele quase cair lá de cima e tal. Ele tá olhando, inclusive todo mundo tá olhando pra ele, né? Mas É estranho que ele sobe pra construir lá e ninguém... Naquele mundo andaime, o olhando. andaime sobra. E aquela cena que cai a viga, né? E cai no vidro, né? Mais uma vez quebra o vidro, né? É que Exato. até tem no catálogo muito espelho e vidro, né? E sabia que decidindo que o Richard Donner e o roteirista da Profecia se inspirou muito naquela cena pra fazer aquela cena do padre que é o David Warren, né? Decapitado, né? Só que no filme dá a entender que ele ia ser decapitado e ia cair uma viga na cabeça dele. Ou ia ser empalado, né? Quando no filme. Ele abaixa na hora certa aqui, É. que a tábua atravessa todo o local. Ele se dele. vira pra terminar, botar um tijolinho no negócio isso. e daí, tipo, a tábua vem. É. E é muito parecido, o barulho, inclusive, parece Sim. ser até o mesmo do guri quando quebra lá no começo Isso, a vidraça, né? O vidro. É, quebra o vidro no chão com a bicicleta, né? E outra coisa também de referências, né? Eu sempre vejo essas velhinhas, eu acho que inspiraram muitos filmes dos anos 70, 80, né? Aquelas velhinhas meio proféticas, até no Poltergeist mesmo, né? Aquela baixinha que é Caroline e tal. Você vê que a Caroline, acho que o Spielberg, com certeza o Spielberg deve ter visto muito esse filme e botou uma menina loirinha pra ser do Poltergeist, porque o Spielberg foi, na verdade, quase o diretor do filme, né? Toby Hooper só assinou, né? E até uma médium, né? Aquelas médium, ela era uma médium, né? E aquele estilo de médium, umas senhorinhas, não era uma médium, um homem normal, uma mulher jovem e tal, não, era uma senhorinha que tu não dava nada pra rua, mas ela que tinha o contato com o capeta, literalmente, né, e tal, né. E a coisa elas são assustadoras, até a questão da cegueira, é uma coisa que na época acho que deve mexer muito, close né. naquele olho, aquele olho, né, branco, aquele né? branco, né. E eu fico pensando, bom, já se usava lente de contato na época, né, pra filmes, né? Sim. E eu não deu preguiça de olhar. Será que a atriz era cega mesmo ou ela
Acho que não, isso eu não sei. Não sei. Que já usava, né? Já usava já... Eu acho que ela foi trabalhada pra isso. Isso, Mas ali, né, quando foi ali na cena da igreja, que ele literalmente, praticamente a profecia ia ser concretizada, sim, não foi, né? Ele tá pegando gárgula, né? Pegando gárgula pra fixar o gárgula. Esse daí é a parte de fora, de né? fora. Não, é. Sim, tem aquela do tem que colocar os quadrinhos, isso. Não, essa cena que ele tá mandando, ele fica pendurado. E também ele dá uns gritos. Mas é que na cena do Gárgula a gente espera a iminência dele cair, porque ele tá ajeitando. Ele fica cara a cara com o monstro e ao mesmo tempo olhando a mulher dele seguindo as duas. Porque a mulher dele vai um monte atrás delas. Não as mulheres aparecem onde eles estão, mas ela procura. E contra a vontade dele, né? Na verdade, porque o ceticismo dele era maior do que digamos que o conforto que ela buscava nelas, né? Tanto que ele diz pra ela, começa a tomar teus remedinhos, tá aqui, ó, toma, um gole. Vai no psicólogo, vai procurar ajuda de especialista da razão e não da crença. E aí ele não se enxerga como uma pessoa necessária também para, assim, também se curar. Sim. E isso me chama muita atenção, assim, que quando ela vai embora e vai atrás do filho, né, que tinha se machucado e tudo mais, que por sinal se machuca também na primeira parte do filme, né, ele corta o dedo e tudo mais, ela vai lá, quando ela vai lá, parece que simplesmente quando ela sai de Veneza e ela tá falando com ele no telefone, que é uma cena mais pra frente, que é muito estranha também, porque como assim? Ela tá falando com ele no telefone, o que aconteceu? Que ele acabou de ver ela andando pelos canais, tu fica tipo, o que tá acontecendo? Porque na verdade tem o que eu falei, se eles estão na cama, tem um telefonema de Londres, eu não sei onde eles moram, na Inglaterra, que o filho dela teve um acidente, que não foi nada sério, mas imagina o cagaço que um pai e uma mãe estão lá, perderam uma questão de meses, dias, semana, que não tem aquela questão temporal, falou, chega, aconteceu, mas ela chega, não, mas tá tudo bem, não aconteceu nada, não aconteceu nada. Mas ele tá muito confuso sobre aonde ela tá. Aí é que tá, ele viu ela em Veneza. Na teoria ele sabe que ela não tá em Veneza, mas ele viu ela em Veneza, tanto que ele vai na polícia. Sim. Então, eu fico pensando assim, ele não se identifica, ele não enxerga o quanto ele precisa de cura. O quanto ele precisa, tipo, não adianta se enfiar no trabalho e tudo mais. Ele não consegue observar isso. E quando a mulher sai desse ambiente bucólico de Veneza... Ela fala assim, não, eu tô super bem. Ela chega a dizer, né? Ela chega a expressar sobre isso, né? E aí ela já ia voltar no próximo voo sair de lá, né? E ele não consegue sair de lá, então, porque afinal de contas ele vai acabar ficando para lá coitado do menino, né? Também ela não só foi lá ver, tá doente, tchau, vou embora, pegou o primeiro voo, foi embora, né? Porra, não, daí a diretora do que te despedir, ela não, já me despediu. Foi, isso é uma coisa que pro latino-americano aquilo ali é triste, né? Pô, vai abraçar o filho, né? Tu falou latino-americano, latino mesmo, italiano, espanhol, uma questão antropológica, comportamental aqui, que até um aspas aqui no nosso programa, que às vezes a gente vê na Rua da Praia as mães com os índios, né? E nosso primeiro sentimento é, traz pra dar pena pra comprar cesto. Não, é porque a criança não desgruda da mãe nunca. A criança cresce grudada na mãe. Então, a gente tem essa ancestralidade aqui das Américas. Imagina, as mães vão sair lá do Lami, lá do Cantagalo para vir pro centro e deixar as pessoas. Eu digo o olhar de preconceito que nós temos. O olhar de preconceito que nós temos. Não, e mesmo assim, ela vai crescendo e vem as 2, 3 crianças e ficam com a mãe, ajudam a mãe. Tem aquele senso de comunidade. Tinha aqueles não vou chamar de índio, porque a Índia, os nativos que ficavam na Rua da Praia, aqueles americanos, cantando. E a criançada junto, né? Não, era uma criançada. Eles ficavam cantando, esperando donativos. Né? Isso, Voltando, né? Mas voltando a Veneza e o inverno e o sangue, que não chegou ainda. Já chegou, não chegou, né? E esse filme tem pouco sangue. Não, mas quando ele começa os assassinatos, os assassinatos começam lá quando ela tá fora, né? Que na verdade tem um serial killer disparado. Lembra quando chegam a Veneza, eles estão no barco, né? E acharam um corpo, né? Essa cena que o barco para pra que o cara quer passar e buzina, né? Não dá porque a polícia parou, né? E isso puxa o corpo de uma mulher, né? Foi isso, um corpo de uma mulher, né? Essa cena
posterior é esse acidente na igreja, que ele fica pendurado, e ele sai com o padre, e aí estão puxando essa mulher pelo... Isso, tá com o padre, pés, isso. né? E que é uma cena muito impactante. Impactante. Muito forte. Ela tava lá embaixo, nos canais, ela tá né, de e roupas, puxam ela. roupas de baixo. Não, é que puxam ela por baixo, né? E Pelos puxa pés, pra parece cheia, peixe, cheia, sabe? cheia de Exato. Aí pobre da dublê que fez isso, né? Porque não é boneca, é dublê pra ver que Parece ficou. bem uma mulher. Cara, uma não mulher, parece ser como um a boneco. menina que foi Não, tô forçada, dizendo, não parece um boneco. É um dublê, Não, isso é característica, era um De dublê. cabeça pra baixo. tudo Isso, é. suja. Não, com Pô, certeza. tu sabe qual é o primeiro E filme? o diretor só Tu vamos fazer sabe- mais 12 vezes. Tu sabe Ah, o mas, primeiro filme vamos lembrar de Tom novo. Selleck? Ah. O primeiro filme do Tom Selleck, ele trabalha em coma. Coma. É um filme de terror 78, que ele faz um cadáver. Não, ele é um jogador que vai fazer uma operação no joelho e acaba sendo Isso, um cobaia do experimento, né? Isso, ele vira Mais no filme. Ele aparece como É do um mesmo cadáver. roteirista do Parque dos Dinossauros, né? É o Michael Crichton. Isso, Ele isso. pode. Ele ganhou até Oscar de melhor ator, né? Por atuação. Não, ele perdeu o Indiana Jones depois. Esse foi o Oscar da vida dele. Mas toda a aventura deles nas terras de Veneza começam a andar parelho com essa coisa de assassinato lá. Sim. Não, e começa a degringolar também essa questão. Depois que ela vai embora de Veneza, ele se sente também acuado e sozinho, né? Talvez ele tinha, por mais que tinha esse distanciamento, na minha concepção, eu acho que eles precisavam muito estar juntos, né? E ele não estava junto com ela, ali ele se perdeu, né? Ele perdeu tanto a crença, o ceticismo, ele começou, quando falou, daí ele achou que, primeiro que as escocesas tinham matado a mulher dele, né? Daí ele vai pra delegacia, faz o retrato falado delas e tal, procura elas, ele começa, daí ali começa o desespero, o mesmo desespero que mais ou menos que ele tinha quando ele perdeu a menina nesse filme, ele começa a ter o desespero nas ruas de Veneza, porque ele tem certeza que a mulher dele tá lá e ela foi sequestrada, foi abduzida, sei lá o que aconteceu. Laura, só pra dar uma... O gerente do hotel, aquela figura de gerente com aquele cabelinho, aquele dedocinho, ele tá nos filmes do Branca Leone. É um deles, não sei. O Você chegou a ver ele? Não vi ainda, eu tenho que... Não, fica tranquilo, né? Me devolvendo. Não, já tinha Olha só no programa. Eu quero rever, né, que eu já vi várias vezes. Tá também. Mas o gerente, ele tá no Branca Leone. Mas essa Voltando. parte da parte da delegacia em si, talvez seja a parte que eu menos gosto. E é a parte que... O delegado é agressivo com ele, né? Já trata ele direto como culpado, né? Culpado de uma coisa que ele nem tá entendendo. Tipo assim, a gente nem tem muita noção do que tá acontecendo. E aí ele manda seguir ele, então não sei o que. Só que assim, eu acho que talvez seja a parte que eu menos gosto da construção como um todo. Porque, pra mim, o foco é os dois, né? Essa relação dos dois e tudo que acontece no meio. Só que daí, claro, o final do filme justifica os assassinatos e tudo mais. Que o final é muito interessante, inclusive, e é impactante. E aí tu fica, tipo, tá, tudo bem, justifica. Mas eu acho até que poderia ter sido construído de uma outra forma. Eu acho muito estranho a parte de que ele vai na delegacia e o delegado fica fazendo um retrato falado. Meio que de tirando onda gente, dele e tu também. fica tipo assim... Ele tá tirando onda dele também. Não sei o que tá acontecendo. Me explica. Ele fica meio tirando onda, né? Ele começa a ver e ele não entra no desespero do cara, né? Mas daí tem uma questão cultural, né? Agora, daí eu vou botar... Eu acho que o italiano, os anos 70, ele é sempre tratado como um burocrata que não tava nem aí pra nada, né? Tu vê qualquer filme dos anos italiano nos anos 70 com o Vittorio Gasman, aquela turma ali. Então, o italiano... O largadão, né? Não, tá bom, é isso. O largadão, tipo, não leva nada a sério. Isso tu pega nos filmes de guerra, tá? Sim, tem muito isso. Talvez seja preguiça. Botaram um estereótipo do italiano preguiçoso. O italiano assim, ó. O italiano é aquela coisa assim, ó. O italiano, nos filmes de guerra, os alemães tiveram que ir lá pra... Sim. Os italianos, eles são... a gente tá ali na luta, na guerra. Tá, não tá afim, vamos fazer. Vamos tomar suvinho, comendo essa pasta. Marcelo Mastroianni, né? Baixa temporada, né? Pelo amor de Deus, não enche o saco da baixa temporada. Uma mulher subiu, ele deve ter ido pra algum outro cara que pegou um garanhão italiano e foi embora, dentro da cabeça dos caras, deve pensar nisso aí, sabe? E o inglês ficou de mãos vazias. O italiano é sempre romântico, né? Apaixonado, o estereótipo do italiano, né? Exatamente, o garanhão italiano, né? Talvez foi uma maneira de... Foi uma emenda, né, no filme, né? Eu acho essa parte a mais, assim, necessária, porque
não me conecta tanto, Sim. assim, mas enfim. Só que até o Danny Boyle, né, ele disse que tem uma cena que o Sutherland tá na delegacia e tem uma bandeira da Itália no fundo, né, diz que ele usou a mesma cena no Transpotting, né, uma cena que alguma coisa acontece na delegacia do eu não me lembro realmente, faz tempo que eu não vejo Transpotting, mas aí ele falou que eu usei aquilo ali que eu achei tão legal, aquela imagem do ele olhando embasbacado pra esse italiano e não levando a bola, e com uma bandeira da Itália no fundo, ele botava pra chegar na bandeira da Escócia, sei lá, no fundo, uma coisinha. Eu não sei se é isso exatamente, porque faz tempo que eu não vejo Transpotting. Eu vi o último, esse é o fim da pandemia. Eu também não me recordo. Mas ele usou essa cena, né? Ele disse que ele era apaixonado pelo. Só consigo lembrar da cena do banheiro. Eu vi uma vez no cinema. Adorei, gostei, mas só vi uma vez no cinema. Eu também, eu só acho. Eu tenho até um DVD. Eu vi na pandemia, eu fiz assim um revival de vários filmes, né? É um bom filme, só que eu acho um pouco subestimado, mas é um baita filme, né? Mas também é um baita ponto, bom filme, tá? Mas também nós estamos falando do Danny Boyle porque é o filme da cabeceira dele, né? Mas voltando. Mas voltando aí, eu acho que eu acho que o pós que ela depois que ela voltou pra, ela não sei, a Londres, ela foi pra Inglaterra de novo, né? Eles não se encontram mais, né? Eles não se encontram nem fisicamente, nem só visualmente que ele imagina que ele viu ela quase com elas ali e tal. Daí começa aquele desespero dela, só que ela volta, né? E daí realmente vem aquela. Sabe o que uma coisa assim, uma definição que eu vejo assim, tipo aquele final ali. Aquelas cenas, eles correndo lá, é meio que um delírio gótico, né, tal, né, porque troca pra lá, é escuro, é sombra, e ela corre, aquela batida deles caminhando, e ele desesperado, ele vê, e daí ele começa a acreditar que ele tá vendo a vida dele, né. A primeira vez que ele começa a acreditar que ele tá vendo a vida dele, vê aquele espectro vermelho, né, dentro com aquela capinha, não, né. é porque ele tem um encontro com a cega. Sim, tem encontro a cega, ele leva a cega até a irmã, que isso. Vê. E daí ele trata muito bem elas, né? Porque ele pode ser a primeira vez, a primeira vez que ele entendeu interage com elas. Isso aí, esqueci essa cena. Quando ele sai, a cega começa a entrar em transe e implora pra irmã chamar ele de volta, ela não consegue chamar. E aquele grito dela é incrível também. Vamos voltar um pouquinho, gente, aquela hora que a mulher vidente que não vê, ela começa a ter uma síncope. E ela começa a esfregar os peitos daquele jeito. Ela se esmaga. Eu achei uma coisa tão estranha. E aí, uma coisa que é muito doida, porque daí ele encontra essa irmã cega na delegacia. E ele até pede desculpa pra ela, porque quando ele recebe a ligação da esposa, porque daí aí de repente todo mundo, né? O espectador e ele entende que a esposa não sumiu. Ela está na Inglaterra. Porque até então tu também tá meio assim, o que aconteceu com a minha esposa, né? Porque passa num barco, a esposa some do nada. Tu até tem um indício de que talvez ela tenha ido pra Inglaterra, mas tu não tem a confirmação até o telefonema. E até tu ver... E assim, mesmo que fosse só o telefonema, né? Tem a imagem. Sim. E quando tem imagem é porque tá acontecendo, né? De uma certa maneira. E aí, ele, poxa, me desculpa, né? Eu achei que vocês tinham feito alguma coisa com a minha esposa. Vou te levar de volta. E a mulher tá muito confusa, a irmã... Tem umas coisas estranhas que a irmã passa uns takes da irmã, que não é cega, falando, não, pode ser, isso aqui vai servir, umas coisas assim, daí tu fica tipo, o que tá acontecendo? Mas quando ele leva elas de volta, que a cega tem aquele surto, né? Tipo, chama ele de volta. Cama, quase que ela quase que tem que segurar a língua da irmã. Como se ela estivesse tendo até um ataque epilético, né? Exatamente, ataque epilético. E aí tu percebe que existe um elemento realmente sobrenatural, que talvez aí tu não... Porque eu levo muito tempo pra acreditar no elemento sobrenatural dentro desse filme, tá? Sim. Esse elemento sobrenatural eu repudio durante muito tempo durante o filme. Sim. E eu só levo em consideração a partir desse momento. Porque eu sinto que ele leva para o final do filme lá, que acontece o que acontece. E aí eu fico muito tempo... Não, isso não ainda está acontecendo no mundo físico. Sim. E aí quando ela tem esse surto que ela manda chamar de volta, ela não consegue encontrar, mas daí encontra a esposa, porque voltou. E essa esposa foi buscada por uma outra pessoa. Sim. É uma confusão de ideias que está acontecendo, que é a confusão mental que ele tá sentindo. Sim, o desespero dele, né? O fato do espectador estar tão confuso nesse momento desse filme
é porque é isso, né? Os personagens estão desse jeito. Não, daí vira uma coisa sufocante. A ansiedade, o sufoco vem naquele muito final, horrível. né? Exatamente, é uma coisa claustrofóbica, não só pelo cenário, como pela situação que ele tá vivendo, que ele sabe que ele não sabe, tipo, ele perdeu o controle. A primeira vez ele perdeu o controle total, né? Depois que perdeu a filha dele, ele perdeu o controle de novo. E né? ele resolve ir atrás desse espectro né, vermelho. E ele acredita naquele espectro, ele acredita Exato. que é a filha dele que tá ali correndo atrás, né? E é a primeira vez que ele abraça o sobrenatural. É. E aí, quando ele abraça o sobrenatural, é quando ele se dá mal. É uma ambiguidade meio estranha. Porque o que acontece naquele momento, ele vê a filha dele correndo pelas ruelas de Com aquela capinha de Veneza. vermelha, né? E a gente não tem certeza se aquilo é real, porque não parece real. Não Não parece. tem lógica uma Parece que vai ser um criança som, naquela um estatura pesadelo dele, correndo é. e parece aquela coisa do coelho da Alice, né? O coelho corre mais devagar que tu tá pertinho, mas é inalcançável. É verdade. Então quando ele vê ela tem do outro lado de um córrego, não. Canal. Canal. De um riacho, córrego. O dilúvio. Daqui a pouco ela tá passando por uma ponte, então parece mesmo um labirinto, né? Daí entra numa mente, numa loucura da mente Exato. dele, né? E como ele não se cura e eles não buscam se curar, nenhum nem outro, ele olha pro reflexo daquele capuz vermelho e ele vê a filha dele, porque ela morreu afogada. E aí eles estão em Veneza e tem água. Então a água, ela é o condutor Exatamente. do desfecho final dele, Não, né? Tem uma cena que durante muito tempo da cena só aparece no reflexo, de cabeça pra baixo, a figura de vermelho correndo dentro da água. Exato. Cara, Muito linda. é um show de É uma das cenas fotografia, mais né? lindas do filme. É show de fotografia. E aí, falando agora do elemento vermelho, né? Toda vez que a gente vê o elemento, ele tira toda a cor do Elemento filme. vermelho, sabe o que tu faz? Tu pega um tiro. Porque vermelho não dá certo, né? Não, mas aí deixa Extremista, os gremistas. Mas é que é isso, né? O elemento vermelho nesse filme, ele é muito simbólico. É. Ele é muito simbólico. Ele trata a semiótica, né? A simbologia das cores e tudo mais de uma forma muito bonita. Porque quando aparece o vermelho em todas as questões que aparece, ele alerta sobre uma tragédia, alguma coisa assim. E na semiótica mesmo das cores, o vermelho, ele é sobre a tensão, Placa né? de pare, bandeira vermelha, né? Exato, na sim, semiótica exatamente. das cores ele fala sobre isso, e no cinema se usa pra isso. E uma cobra coral, né, é vermelha, enfim. Então, Um quando... colorado, um olhando. Minha família é colorada, então não vou poder falar. Mas a minha mãe é gremista, então... Mas assim... Quando a gente vê o vermelho no filme, lá no começo tem muito vermelho, é muito intenso, porque ele tá contando toda a história pra gente, sem a gente saber. E quando aparece pontualmente os elementos vermelhos, vocês vão ver... Quando aparece aquela mulher que eles puxam, né? Aparece a primeira imagem que aparece é entre dois capuz vermelhos. Isso. É muito doido enquanto ele usa, porque Veneza está completamente bucólica, completamente sem cor. E quando aparece o vermelho, é só pra contar que vai vir uma tragédia. Mas Então, daí vem muito lindo isso. mas vem muito do Giallo, né? Também italiano. O Giallo, até que Total, o pessoal se esperou. total. Já tinha, o Giallo existia desde os anos 60 e tal. Mas na verdade é quase um Giallo. O Giallo que não queria ser um Giallo, né? Porque na verdade. Giallo era um tipo de cinema italiano de assassinos, assim, tipo, Dario Argento Profundo Rosso e tal, né? Prelúdio para matar Giallo, né? Essa expressão nunca Daí tinha ouvido. era um filme de assassinos italianos que, tipo, só no final eu descobri quem era o cara e só que matava um monte de gente, assim, do nada, daí ficava naquela tensão o filme inteiro e no final descobria que era um cara, mas era sempre com uma trilha sonora muito forte, com uma aquela cena italiana, aquele policial burocrata que não quer investigar e tal. Daí tem Esse filme não abusa das trilhas, né? Tem Não. silêncios mas o bons, Pino né? Donaggio dá um clímax legal. Mas tem um silêncio na muito cena do bons, sexo ali, tem é legal. Não, mas tem alguns silêncios que Não, incomodam mas não bastante corta, também. mas não corta, aquela coisa meio nova no Sim, filme sim. dele. Mas trabalha bem a questão Eu do gosto som, disso. sem ser sobre Sim, trilha, sim. mas sobre... Porque tem essa coisa que acho que vocês chegaram a comentar lá no começo, que foi, tipo, os passos naquelas ruas Sim, úmidas. é isso. E coisas assim que tu fica... Os efeitos incomodado. sonoros, a sonoridade, E a atmosfera. ambiente, E né? sem saber que tem um assassino antes, tu tem medo daquelas vielas.
Porque, poxa vida, a gente... Por mais que seja menina, também a gente tem medo, porque é um fantasma, né? Não, é um casal caminhando numa rua deserta, daqui a pouco tem punguista, tem assaltante. Não, tipo, só até aquele expecto até a menina morta, a gente vai ter morto também. Os atenciones, vocês já viram esses vídeos? Que tem no TikTok, o pessoal despertando, olha, aquelas duas são ladras e tal. O pessoal hoje escancara, né, na rua. Sim. Diz que Roma é um problema seríssimo. Veneza, Roma, o pessoal tá roubando. Sim. E eu acho que ele fala sobre luto de uma forma tão lúdica, tão interessante. É um filme, que eu filme fico sobre luto. tipo, caraca, como é que pode alguém pensar cara sobre isso? Não, mas é isso aí, Jaqueline. É um filme exatamente sobre luto e perda, distanciamento, reconexão e o Chico Zidane atrapalhando tudo. Então, Bebe, Chico! Não fala. Mas voltando. Mas o final também é muito bonito. É bonito, o final que realmente justifica talvez um filme de terror, entre aspas, né? Ou de suspense, né? O que tu quer contar pra nós no final do filme? Porque 50 anos depois... Ele encurrala o bicho do casaco vermelho. E a aí, filha, né? Na teoria, né, ele tá perseguindo esse espectro que tem esse capuz vermelho. Afinal de contas, a filha dele morreu. E afinal de contas, ele, através da médium, sabe que essa criança, esse espírito está com eles e tal. Sim. E aí ele persegue esse espectro que tá com o capuz vermelho. Sim. E quando ele chega num lugar bem católico, né? Bem assim, simbólico, né? Ele abre os portões, cai nos pedaços. Ele se depara com uma anã. Que provavelmente é um serial killer de beleza, né? Gente, mas que coisa bem horrível. E a pé tipo aquela coisa de cortar... um culote? Culote, né? Isso, culote. E vai dar no jugular dele, né? E ele começa a sangrar. Só que daí tem umas cenas que eu acho assim emblemáticas, bonitas e que a Julie Christie, a Laura minha xará chega lá e se agarra na grade e ela tem certeza que é a filha dela que tá lá. Ela fala, meus amores, meus queridos. E ela passou, e agora eles dois estão juntos. Tipo, ela se conforma que os dois estão juntos. Na minha interpretação, naquela fração de segundo, não sabendo que ela era uma assassina que matou o marido dela, ela pensou, eles se uniram, ela fala meus queridos, meus amores, assim, depende da tradução, né? Cara, é muito bonito, porque ela viu assim, tipo, ela queria aquilo ali, sabe? Ela queria rever a filha e o marido dela conectado com a filha, eles, tipo uma espécie de paz, que na verdade a paz era o pesadelo, né? Era a morte dele, que já estava prevista há muito tempo desde o começo. E desde que ele viu aquela cena de coisa que já era o enterro dele, né? Ele viu o cortejo fluvial do corpo dele com as duas mulheres e com a mulher dele. E ele já tinha visto isso antes, né? Que bizarro, né? Que leitura boa, olha, viagem muito boa, Laura. E bem real, né? Porque cada um daí é o que eu digo, o fantástico da arte é que um filme de 50 anos não acaba nunca. Porque hoje a gente está discutindo e trazendo novos significados para um filme. Isso é fantástico, né? Mas por que aquela anãzinha? Por que é um bicho tão feio, hein? Mas daí era uma coisa assim, talvez, na época, talvez o bizarro seria uma anãzinha com uma cara de bruxa, vamos supor, assim, bruxa clássica, talvez. Tanto é que o Nicholas Roeg fez a Convenção das Bruxas depois, né? Ele fez a Convenção das Bruxas em 90. Em 90, 17 anos depois, né? Mas, eu talvez não sei. Talvez ele botou mais expressão da maldade como uma bruxa anã. Mas eu acho tão interessante ser uma serial killer anã. Porque se tu for pensar em serial... Vamos pensar, né? Nos anos 80 e todos os slashers e todos os serial killers e tudo mais, eles são homens. Sim, fortes, né? E tu ter, nos anos 70, uma serial killer, uma possível serial killer, porque ele não explica explicitamente, mas dá pra entender que quem tá matando é aquela anã. Ser uma anã, uma mulher. Sim. E num primeiro momento tu pensa, poxa vida, Buxter, não dava pra se defender dela. Não, ele ficou estático, ele ficou em choque. Porque ele botou... Eu ficaria em choque também. Ele botou toda a crença. Ele depositou crença naquele momento. E daí a desilusão foi muito Ele se entregou pra cima. Quando ele foi ver, ele tomou no... E é por isso que façam terapia pra se curar. Porque é por causa de falta de terapia que ele se entregou à morte. E ao mesmo tempo, só que a morte, só que tecnicamente a morte dele já estava programada pelas escocesas que já tinham visto os dois juntos, né?
E tu vê que o que é a simbologia? Os dois estavam juntos, que poderia ser, tipo, eles vão se encontrar agora no além, entre aspas, ou os dois iam ser juntos naquela cena que ele viu uma mulher de vermelho matando ele. Assim, tipo, fica totalmente dúbio o que tu vai pensar, né? É cruelmente pensando, ele não se reencontrou com a filha, tá? Não. De uma maneira bem cruel pensar. Não existe nenhuma esperança nesse final. É um final bem ruim, assim, é um final que te deixa bem mal. O sangue justifica exatamente até porque realmente que corta a jugular dele, começa a sangrar e berra de novo. E aí a gente volta começa pro aquele primeiro ato lá do filme. E bota toda aquela conexão de imagens. Cara, como eu falei, eu gosto dessa palavra, um deleite visual aquilo ali. E aí tu volta pra esse primeiro ato, a gente né? sabe filmar, né? Porque daí tem a foto, daí no cantinho da foto do primeiro ato tem uma pessoa de capuz vermelho. Na igreja, né? E aí tem um sangue em cima daquela foto, que daí provavelmente é assassina, o sangue da jugular dele. Então, é isso que eu tô falando. O diretor te falou, vai acontecer. O spoiler tá nos primeiros 5 minutos do filme, né? É muito doido isso. É muito doido. E é muito legal. Dá um looping legal. E o diretor no extra, nesse DVD, o diretor fala, ele dá o depoimento dele, é muito legal, ele tá numa igreja. Daí quando acaba, dá um close pra cima, uma pessoa de capuz vermelho lá no canto dele. Galera, não sei, mas o filme está aí e tal pra vocês. Tem só um capuzinho vermelho lá no cantinho, né? O cara muito bem sacado, né? Bem sacado. Eu tô falando do Danny Boyle, né? O Danny Boyle, Boyle, tá, eu sou péssimo de pronúncia. Danny Boyle, ele fez um compilado do filme em 4 minutos. Tem no essa aí, tipo assim, ele fez como ele é diretor de videoclipes e tal, ele adora, ele é apaixonado pelo filme, ele contou toda a história do filme em 4 minutos com uma trilha sonora moderna, assim, e tem nesse DVD que eu abracei pro Criba, né? Não, é que eu não tenho controle remoto daqui dentro do DVD, só dá pra dar play. Só dá um play. Mas é muito legal, cara, porque ele mostra exatamente todo o filme, assim, tipo, a cena inicial, ele colou em 4 minutos e tu consegue entender todo o filme, mais ou menos, se tu quiser, conhecendo a história do filme, né? E com uma trilha sonora moderna, assim, que ele falou, porque na segunda ele acha que na verdade que ele foi um prequel dos videoclipes. Porque ele acha que as imagens que ele botava, tanto a cena do sexo, a cena do início, a cena do final, aquela colagem muito rápida, porque não era uma coisa normal, como eu falei nos anos 70 da Claria. A montagem não era frenética, né? Era quase uma montagem dos anos de agora, né? Muito frenética pra lá e pra cá. Nos anos 70 os filmes eram mais reflexivos. A galera parava mais... Era mais... Tinha um logo em seguida desse filme tem o Homem de Palha, que daí tem todo... que é incrível, porém tem tem o Homem de Palha, que anos depois teria 2005 com o Nicolas Cage. Eu amo o Nicolas Cage, mas esse filme é foda. Mas eu fiquei curiosa, Criba, com a tua perspectiva, porque tu não tinha visto, né? Nunca tinha visto. Tu nunca tinha visto, a gente já tinha visto e tal. E tu nunca tinha visto. Eu fiquei curiosa contigo de tu ver e depois rever. E esse filme é um filme de perspectiva a cada nova visitação. Eu confesso, depois que eu vi domingo, eu digo... De revisitar eles. Gente, chato. Não, boring, daí a gente conversou, eu e os guri, vamos ter um debate legal, né? Porque a gente foi pro podcast. E eu dei umas pistas dizendo que eu tentei dar uma puxada pro filme. Daí eu hoje de tarde revi porque o DVD tinha pulado o ponto dele pendurado. E essa parte eu queria ver. E na internet, quando eu tentava ver online, tinha um delay de legenda de 1 minuto. Ficou pendurado, ficou pendurado pra ver o filme. Sim. Daí eu vi hoje... Gente, eu tive mais tensão sabendo tudo do que no primeiro dia, porque foi encaixando muita coisa. E é um filme de ser visto de novo, sabe? Eu vou pegar e vou ver com a Lizzie também essa semana, antes de devolver pro Lauro. É um filme de revisitar, eu acho. Eu sinceramente acho que é um filme de revisitar. Vai causar o divórcio dos dois. E eu acho que é um filme de revisitar, e principalmente com a bagagem que a gente tem. Claro. Porque como a gente trabalha com cinema, fala sobre cinema... É um filme muito interessante de revisitar com essa bagagem também. Sim. Claro que o ideal é que as pessoas não precisem dessa bagagem pra ver esse filme e entender esse filme, né? E ter as suas próprias inferências. Mas é muito interessante revisitar com a bagagem de cinema nossa. Porque a gente se sente assim diferente. É diferente a perspectiva. Mas tu sabe, eu acho que talvez uma das coisas que talvez as maiores funções do cinema de peso que a gente bota é fazer essa galera rever, ver ou tipo... começa a conhecer esses filmes que a gente fala. A gente faz, geralmente pega filme de 20 anos pra baixo, né? A gente já fez filmes anos 30, anos 40, 50, 70. E quanto mais se uma pessoa que viu o programa de cinema de peso viu e pensou, eu vou ver o filme e tal,
pra mim eu já tô feliz, sabe? A pessoa pensar que o cinema nasceu como brinco com o Homem de Ferro em 2008, né? É uma piada minha, né? Tudo bem, nada contra, deixa a Marvel quieta. Mas o cinema não começou ali, né? Eu acho que o cinema tem uma bagagem, assim, muito... Só que a galera meio que é filme velho, filme antigo, filme ruim, sabe? Sabe? Não é filme velho, a história tá ali, a história tá ali. Uma coisa muito legal que você tá falando, e aí eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo hoje. Hoje a gente tá gravando... 25 de julho, dia do colono e da imigração. É verdade. Esse dia. Deve ser feriado lá, né? E aí, hoje, saiu o trailer do novo Exorcista, que vai ser uma trilogia. Isso. E alguém veio falar pra mim assim, ai, que ódio desse novo filme, porque eu odeio o diretor, que não sei o quê. E veio falar, é uma pessoa de cinema que tem um podcast de terror. E veio falar com muito... E ele falou, eu queria ter teu espírito, porque eu estou ansiosa, né? Eu gostei. E eu queria ter o seu espírito de otimismo, porque esse cara fez Halloween, não sei o que, não sei o que. E eu falei, cara... A única possibilidade da gente ter acesso pra todo mundo que nos acompanha sobre filmes muito bons é que tenham filmes muito pipoca, muito mainstream. Sim, também. Que tenham filmes como o Halloween, como o Sobrenatural, como esses filmes que vão pra cinema. E aí eu vou poder, tipo, eu falo desse Sobrenatural, mas também vou falar sobre Speak No Evil, ou vou falar sobre Inverno Sangue de Veneza. Porque é isso, o nosso papel de comunicador e de difundir a ideia do cinema, principalmente do gênero de terror, que eu falando muito pessoalmente, sim, claro. É poder ter acesso. Se vai ter um novo Exorcista que vai pegar um público novo, claro. E vai ter uma montagem diferente, e vai ter não e sei o que. E vai fazer alguém rever o Clássico 73. Ou ver ou pela primeira vez. Ver, né? Sempre faço essa rever. Vai ver o primeiro Exorcista, porque as pessoas vão procurar o primeiro Exorcista pra ver. Claro. E se o público novo, que é o só faz 50 anos esse ano. O público TikTok vai ver esse novo Exorcista e vai gostar, que bom, porque ele vai procurar o filme que é o meu filme favorito da vida, que é o Exorcista. Sim. Então, tipo assim, eu vou poder falar sobre isso, eu vou poder trazer de novo à tona. Sim. Então, eu acho que é muito uma obrigação nossa de como também, difundir a ideia do cinema e de como a gente tá trazendo agora o Inverno de Sangue e Veneza. É um filme muito difícil, eu acho, pra nova geração ver. Muito difícil. Mas é um filme que talvez eu consiga linkar com algum outro filme de corte mais brusco, de tipo morte. Alguma outra coisa eu consiga fazer uma ligação que faz essa pessoa, vou dar uma chance pra esse outro filme, sabe? E eu acho que esse é o nosso papel como criador de conteúdo, como crítico, como... Poxa, é buscar lá na raiz das coisas. E por isso que eu, mais uma vez, eu reforço, né? O papel da gente como comunicador, como criador de conteúdo, não é só... Por isso que eu sou meio contra algumas críticas muito rebuscadas, porque eu penso assim, o quanto tu te afasta das pessoas, né? Também. O meu papel como criadora de conteúdo e o papel de vocês, vocês estão dentro de uma plataforma muito abrangente, que é o YouTube. Então, o nosso papel é trazer o cinema desse jeitinho, sabe? Num jeito, um papo de bar. Um papo de Isso! Nossa ideia é tipo, em vez de falar de futebol, a gente fala de cinema. Como um amigo nosso, deixa eu fazer uma homenagem pro José Florencio, que nós participamos numa live recente dele. Ele falou que nós temos um sala de redação de falar sobre futebol, de cinema, né? Mas eu não sei. E não é um demérito pra mim. O sala de redação pra mim não tem 50 anos, assim, 60 anos, sei lá. E é uma coisa assim, é um bate-papo descompromissado. Os caras não falam sobre táticas de futebol, sobre quebrar. Aqui não, aqui ele já fala sobre cinema como amigos falam sobre cinema. Claro que também a gente conhece o cinema, né? Obviamente. Aqui ninguém é malandro, tu não é malandro, tu não conhece o escada, né? Também. Não, mas só que de peso, a gente fala de cinema quando a gente fala de futebol. Só que mas o que tu falou, Jaqueline, eu acho que a questão... E a Jaque, ela encaixou perfeitamente. E a questão do rebuscado, eu acho que deu uma crítica minha pra crítica. Eu acho que é legal também, a linguagem popular não precisa ser também dois parágrafos na crítica. Só que eu acho que tu tem que falar a linguagem, tipo, 1000 teses, mil coisas, também enche o saco, né, cara? E distancia, fica uma coisa muito acadêmica, né? O academicismo na crítica também, eu acho que tu pode juntar os dois, sabe? Eu acho que tu pode ser... Eu acho que é isso, juntar os dois, mas ao mesmo tempo... Juntar a Zona Norte e a Zona Sul, porque é o Santos, né? Mas é entender onde que tu tá, né? Se você tá no plataforma do TikTok... Claro, óbvio, também. No Instagram tá de um jeito, se você tá no YouTube tá de outro jeito. Mas tu não precisa menosprezar e nem acabar com o outro jeito, e né? Pra mim é muito legal, assim...
que eu já sabia, claro, conhecia o Chico, mas é muito legal ver a tua percepção, Bacana, vendo sim. pela primeira vez, assim, né? Porque é isso, É. eu vi com 15 anos, depois eu revisitei, eu vi desde que a gente combinou, eu já vi umas 3 vezes. Eu de- vi com que 52 legal. anos o filme. E olha que legal isso, Né? sabe? E eu espero que depois do programa a gente tenha, sei lá, umas pessoas que vão dizer, pô, vi pela primeira vez. Isso aí, Ou revisitei, me exatamente, lembrei do isso filme aí. que tinha a guriazinha da capa vermelha. Porque o final do filme é muito impactante, né? Sim. Que tem aquela anã. E aí eu me lembrava disso, e eu me lembrava de alguém falando sobre essa anã, e eu não me lembrava que filme era. E aí depois eu me revisitei isso, tipo, poxa, vieram de E só Fortaleza. uma volta pro filme. O que você acha daquela cena final, da cena final que mostra a gente vê a perspectiva do Sutherland, né? Do Dan Sutherland quando vê a gôndola passando com o cortejo fúnebre dele na premonição dele. E quando mostra ela, você nota que a Julia Cruz está sorrindo. Muita gente critica, né? Porque tu vê que ela não tá triste, cabisbaixa, né? Será que seria uma espécie de uma libertação, talvez, né? Eu acho que é de se pensar. Porque tu vê que ela não tá assim, ó. Ela tá assim. Mas também Tá porque serena. a Jaque falou, eles não se reencontram no final triste. Dependendo da... Pode ser, né? No plano espiritual eles estão juntos. Isso, Dentro talvez. da crença E talvez até a da questão própria- narrativa que talvez ele e a filha, médiums. na cabeça dela, ele e a filha são juntas também, né? No plano espiritual exatamente. agora. E assim- exato. E ela tá serena, e ela voltou à serenidade de novo. E aí, falando de uma perspectiva feminina, Vai embora. de uma certa maneira, eu penso que é um livramento desse homem, tá? Pode ser, né? Porque ele é um cara que, no final das contas, eu não sei o quanto ele é bom pra ela. Eu tenho várias questões e não tem como... Esse filme não consegue se aprofundar nisso, nem teria como, é muito tempo de tela. É questão de ponto de vista mesmo. Eu não porque teria... não dá as pistas, não dá as teria pistas. como... É assim, questão de ponto porque de vista. a sensação que eu tenho é que quando ela se afasta dele, é um momento que ela sente alívio. Pode ser. E ela até tem uma necessidade, assim, quando ela tá bem querendo voltar pra ele e tal, ela não se encontra com ele no final das contas. Mas até eu acho que pode ser possível de se pensar de que, tipo, tá, acabou, entendeu? Tipo, agora vai ficar eu e meu filho, ou vou seguir minha vida aqui de um outro jeito. Porque tem um pouco, Pode não ser. sei, tem uma sensação Mas de um pensa- alívio olha, ali. quer ver que assim, ó, já que, por exemplo, ela abdicou da vida dela pra seguir. Ela era atriz, cara, e Isso. ela não tava... E ela tava abdicou, Tava produzindo. ela abriu mão Verbo pra em ficar. Veneza. Ela abriu a mão pra ficar com o Um cara. inferno em Veneza agora. Sabe? E, É ela, muito doido essa parte. e aquela coisa, a mulher, ela abria a mão da vida dela pra seguir o marido. Não permite, tem vinho ainda? Temos. Não permita que a Jaque termine. Ah, o não, mas negócio. vamos abrir mais um terceiro. Abre né? mais um aí. Sem vinho aí. Mas assim, ó, eu acho que hoje outra coisa que tu tem que falar dos canais aí, mostra pra. Fala dos teus canais, fala do. Falarei dos meus canais. Pode Tem falar. vários canais. Eu quero dicas de filmes de terror também. Claro. pra tu. Também, pode falar, pode dar teu Vocês querem portfólio. parar e começar Não, de é novo? agora? Pode ser ser. agora! Agora, já que. Então, já pra seguir? Toca a ficha. Primeira coisa, clica aqui no sininho do Cinema de Peso isso aí. pra poder ficar atento aos novos vídeos que tem toda semana. Toda semana, há 60 Né? semanas. Assinem o canal porque os guris merecem, eles estão fazendo isso toda semana, eles merecem. E me sigam nas redes sociais, que é @jaoque_Lili. E sim, é essa piada que vocês talvez estejam pensando aí, que é o Jaoque. E todas as minhas redes é jaoque_Lili. Depois E- o clima põe lá. E eu tenho um podcast também chamado Caoticast, que eu faço com outras mulheres, que a gente discute filmes de uma maneira bem caótica, muito parecido com o que a gente tá fazendo Sim. aqui. Tem um pequeno roteiro, mas a ideia também é meio mesa de bar e é meio sentimentos. É em e dentro- vídeo também? Não é só Spotify. Ah, Spotify. É. Já quero ouvir qual é o nome. Pois Caoticast. Ah, depois vamos Vamos saber. colocar É bem aqui e vamos caótico seguir. mesmo, a gente tem quadros, né, que são o Caótico Críticas, a gente tem Caótico Dicas, então tem vários quadros. E a gente fala sobre filmes e séries Sim. dessa maneira meio assim, meio verborrágica mesmo, porque é isso que a gente entende como essa conexão que a gente tem com as pessoas, tá? Porque a gente meio que quer muito falar, hoje em dia a gente tá muito querendo se expressar e ser alguém no mundo, e aí o Caoticast veio meio pra dizer assim, vamos Caoticast. Caoticast, meio que bota verborragia assim toda, e depois a gente organiza as ideias, porque depois no final acaba que a gente acaba organizando, porque a gente às vezes só quer
desabafar e só organizar no final, assim, sabe? É meio terapêutico, assim, o podcast. Então sigam a gente. Tipo, cena de peso, né? E dá 2 dicas de filme de terror imperdíveis. Em 15 segundos. Em que se... Exorcista, brincadeira. Exorcista é hora completa. Pra dar só um pouquinho, pra câmera 9 ali. Que Que é aquela lá. eu acho que tem um filme muito importante que foi que é da Dinamarca, que não tá muito acessível, tem que dar uma pesquisada, que se chama Speak No Evil. É um filme que eu sempre falo, eu acabo sempre revisitando, e quando alguém me pergunta, me diz um filme, eu acho que esse filme é um filme pra ser visto. É Speak No Evil, é um filme denso, pesado, mas importante de ser visto, principalmente porque tá fora do eixo americano, que é uma das coisas mais importantes pra mim, é não estar no eixo americano. A gente tá sempre bombardeado de filmes, né, dos Estados Unidos, e a gente não tem acesso aos outros filmes. Os asiáticos também, agora. É muito difícil, assim, as pessoas não querem ter acesso a filmes que têm outras línguas. Isso é muito estranho, mas ao mesmo tempo faz sentido, porque a gente é americanizado, né? Com certeza. Mas eu acho que Speak No Evil, se você tiver acesso. E outro filme que eu tive... Tem algum título em português? É Speak No Evil o nome. Speak No Evil também. Eu acho que ele tá sendo vendido... Não fale com o demônio. Mas eu acho que ele não tá... Ele não foi não traduzido. Tu dinamarquês, né? É dinamarquês. E eu recentemente vi um filme do Zé do Caixão, que eu não tinha... Eu revisitei esse filme. E eu acho tão importante que a gente conheça o cinema de Zé do Caixão. Um dos maiores Zé do gênios. Tá tudo no YouTube. Exatamente. É o Exorcismo Negro. E é um filme que o Zé do Caixão se depara com... Ou melhor, o Mojica se depara com o Zé do Eu já vi, Caixão. baita filme. E é muito doido porque várias obras muito recentes são obras que os autores se deparam com as obras deles, assim. Acho que o King tem isso na Torre Negra, ele se depara com ele dentro da Torre Negra. Alguns outros autores, e o Zé do Caixão tinha feito isso há, sei lá quantos anos atrás. Aliás, o José Mojica Marins, o nosso amigo Zé do Caixão, um dos maiores diretores do cinema fantástico do planeta, né? E ele é muito valorizado fora daqui. E tem que ser valorizado aqui, Joe porque o cara fazia tudo por ele Joe mesmo. Coffey. Um gênio. Ele é um gênio. Não, é gênio. Assistam o Zé do Caixão. Ele não é só aquele cara que assustava as crianças com as unhas compridas. Ele era um cara que... Ele era à frente. Autodidata. Ele é autodidata. À frente do tempo dele. Ele vem... Vocês! É. Vocês! E ele vem lá do... me esqueci o nome do lixo. Como é que é? Da Boca do Da Lixo. Boca do Lixo. Ele fez cinema pornô também, mas não que ele quisesse, mas ele precisava ganhar grana. Né? E vamos, claro, né, anos 80, 70 lá e tal, tem 60 algumas coisas começou, que né? tem 60. problemas com coisas femininas. Hoje seria hoje. A menos que encarando no teu cadáver. A meia-noite chega nesse lugar. Mas o Zé do Caixão e o cinema do Zé do Caixão, do Mojica, na verdade, ele é um cinema que a gente precisa ver. A gente precisa conhecer esse cinema que é brasileiro e é de gênero. Valorizar. É de gênero, sabe? E, gente, o Mojica influenciou coisas que você não tem noção. E fora daqui, ele é super valorizado. É que a gente aqui tem síndrome, né? Com essas coisas nossas, Vira-latismo, né? Vira-latismo, né? Que é bizarro, porque o cara, ele era um gênio. Ele era quando que lá nos anos 70 o cara vai fazer uma obra 65. que se depara 66, com ele, né? com a própria criação dele e confronta a própria criação dele. Tipo... Discutindo Num país que pegou num país ego. católico, uma ditadura militar, um país cheio de superstição, cheio de coisa, e ele fazia um já filme de terror. A meia-noite dos cadáver já começa com uma procissão. E ele comia numa sexta-feira, ele comia é uma das melhores cenas do cinema brasileiro, né? A Meia-Noite Encarnarei Seu Cadáver e vários outros filmes que o Zé do Caixão tá como centro, né? E não é um Mojica, no caso, o Joe Coffey, né? Ele... Gringos. E muita gente sempre falou, porque o Zé do Caixão, não sei o que... Gente, ele coloca o Zé do Caixão num lugar muito ruim. É que a gente não tinha essa percepção. Porque o Zé do Caixão, na Meia-Noite Encarnarei Seu Cadáver, ele é um ser abominável. Ele é um ser abominável. Ele quer criar... É o personagem. É o personagem. Ele quer criar um filho perfeito. E ele estupra as mulheres. Ele é abominável. Mas ele é um monstro, né? Literalmente um monstro de filme de terror, Ele quer criar o filho perfeito.
Então ele rapta as mulheres e as e Mas com as dicas da Jaque, a gente começou um outro programa. Vocês notaram, né? A mulher não para. Vamos. Eu Especial convidada. Zé do Caixão já Eu tá topo. convidado. Aquelas coisas de Soares não acontecem. Já tá convidado pro próximo, nunca. Mas Convidado de antes- novo. Então, né? Já tá convidado, próximo. Né? O William, já tá convidado. Meu Nunca Deus, cara, não convidado. para. Mas antes de acabar o programa, nós temos um presente. Claro. Tá? Ai, Que ela merece. Claro, Que é a caneca do Caneca cinema de de peso, peso. Chico vai fazer uma foto tua aí com a caneca. ai, eu amei. Deixa eu só achar a câmera aqui, né? Esse celular Tem que novo achar, tá limpo é muito essa moderno. câmera. Não, tá limpo. O Chico tira foto com as câmeras tudo embaçadas, gente. É que nem a vista dele. Deu aqui um pouquinho. Vira aqui, ó. Não, Vira, é uma vira a cinema de frente. peso, né? Isso. É que isso aí. Tá. Ah, agora foi. Cadê aquele? Hã? Tô tentando sair. Não sei. Deu. E esses posters também são dela, né? São Esses também, um posters presente Os também. posters são dela também. Gente, Como sério. diz meu pai, os posters. Vamos Né? fazer um dos Dado Caixão? Eu topo. Vamos, Se Vamos quiser. fazer. Já Vamos tá fazer agora, convidada. mas me Claro. convidem. Até porque agora tá tarde, né? Agora não vai dar. Agora mas o Vini já eu quero pegou. muito falar sobre- Vocês! É isso aí. Antes que o Zé encarne nessa. Você encarna o Zé e a Zé. Nós vamos fazer- Vamos Mas fazer é um um brinde ao cinema de peso, agradecendo a todos vocês que nos assistem. É. E a Jaque que se dispôs a estar aqui com a gente. Isso. Ai, eu amei. Eu já que Valeu. e tu vai falar pra câmera 19 já falou, a 17 assim, ó. Isso é cinema de peso. Peraí. Isso é cinema de peso.